E a gente sabe que religião tem a intenção de que ligar algo que estava desligado, né? Então, desta relação com o Criador, a criatura e o Criador. E isso já desde o início, ao longo dos séculos, a gente sabe que o homem, inclusive a pessoa humana, o ser humano, é considerado um ser religioso, inclinado para o sobrenatural. Claro que muito tempo atrás, muitos não tinham ainda uma consciência elaborada para entender esta relação com o religioso, não é? Então, mas essa expressão de devoção, isso nos últimos tempos, infelizmente, tem se desviado um pouco para um sentimentalismo, um sentimentalismo subjetivista, né? E a gente vai entender um pouquinho aqui, porque o assunto de certa forma é um pouco amplo, que não tem muito a ver com isso. A devoção vai além do que apenas um sentimentalismo. Então, como o homem, de certa forma, é alguém inclinado ao sobrenatural, ao religioso, né? Ele é movido a atos de culto. E atos de culto tem muito a ver também com liturgia, uma ação. E isso acontecia já na época antiga, no Antigo Testamento, né, que tem a ver a religião, a devoção tem tudo a ver praticamente com a religião. Esse inclinar-se para chegar a Deus. Como tem sido, eu pergunto, o seu relacionamento com Deus? Quem tem te levado a experimentar Deus? Fica essa pergunta no ar, né? É interessante, eu vou aqui falar para vocês uma frase de Santo Tomás de Aquino, da nossa igreja, muito importante. O que ele diz nisso que nós estamos falando, ele diz o seguinte, que a vontade pronta para se entregar, isso em se tratando de devoção, é uma vontade pronta para se entregar a tudo o que pertence ao serviço de Deus. Lá pelo século XIII, Santo Tomás de Aquino nos dá este ensinamento. Tudo que pertence ao serviço de Deus. Eu lembrava agora de nosso pai São Bento, porque Santo Tomás de Aquino já falava isso no século XIII, lá no século VI, V, VI, né? A época de São Bento, por exemplo, ele já fala inclusive na sua regra em relação ao serviço divino, ao serviço que deve ser prestado a Deus, o culto que move a pessoa humana, o ser humano. Então isso acontece com qualquer um de nós. Santo Tomás fala dessa vontade pronta. Padre, o que é essa vontade pronta? Na verdade, é um ato decidido e determinado da vontade. É um esforço da minha vontade. Somos sabedores que nós temos vontade, temos a inteligência, temos as nossas inclinações, os nossos impulsos, muitas vezes para aquilo que não é correto. Quando nós aprendemos algo, por exemplo, como geralmente somos habituados por nossa família, né, inclinados a algo religioso, nós tendemos a cooperar. A gente reza, a gente busca alguma forma de oração, não é assim?
Então, porque o ser humano ele tem uma inclinação, repito, ao sobrenatural. Não digo de imediato a alguém ou uma coisa, né? Mas algo move. A gente sente muitas vezes até crises existenciais, não sabemos o porquê. Sabemos que existe um Deus que nos ama. Quando nós temos consciência disso, a gente vai trabalhando em cima disso. A nossa personalidade, a nossa razão. A gente vai cooperando quando a gente sente que é bom estar naquela presença amiga, sobrenatural, que fortalece a nós. Deus abençoe a todos. Tem alguns que estão entrando, sejam bem-vindos. Salve Maria. Então nós estamos primeiramente falando da devoção, que pertence ao serviço de Deus, como nos fala Santo Tomás de Aquino. Quando você, por exemplo, vai rezar seu terço, quando faz alguma oração, tudo isso contribui, colabora no processo, sobretudo, de santificação. Agora a gente sabe que a devoção, ela é boa, mas ela pode prejudicar se ela vier carregada simplesmente de um sentimentalismo. É interessante perceber isso. Ao longo da história também, por exemplo, São Bernardo de Claraval, que é o fundador, considerado o fundador dos cistercienses na ordem monástica, é um ramo da ordem de São Bento. Ele tem vários escritos, textos, inclusive de Nossa Senhora. Infelizmente, não está ao nosso alcance, porque não tem publicações de seus escritos, né? Porque as editoras não vê mercado, infelizmente, né? Mas tem escritos de São Bernardo em espanhol, italiano e outras línguas, que contribuem muito com a nossa fé, falando a respeito de Nossa Senhora. Diz até, gente, uma história que São Bernardo sempre passava pela imagem de Nossa Senhora e falava: Salve Maria. E sempre que ele passava pela imagem, ele falava: Salve Maria. E um dia, para surpresa dele, não esperava isso, quando ele disse Salve Maria, ele escutou a voz de uma mulher: Salve Bernardo. Olha que felicidade, gente, que alegria não deve ter sido naquela ocasião. Imagina você dizendo, saudando Nossa Senhora, Ave Maria, ou Salve Maria, dá no mesmo, e escutar o retorno de Nossa Senhora dizendo para você: Salve fulano. Que alegria não deve ser, não é? E ele diz o seguinte: quando medito sobre o amor de Deus, eu tenho que o amor de volta, porque meditar nos mistérios de Cristo, meditar na ação de Deus, é, de certa forma, uma devoção, uma inclinação da criatura ao Criador. Então existe este ato de vontade. Não tem precisamente, podemos dizer assim, uma data específica de como isso começou. A gente sabe que lá pelo século XVI, XVII, existiu uma chamada devócio moderna, que abriu um leque para possibilidade de leituras espirituais, como por exemplo a imitação de Cristo, né? E outros documentos que contribuíram para alimentar a fé das pessoas, dos fiéis. Boa noite, Nainha. Deus abençoe a todos vocês. Então são atos de vontade que nós somos inclinados muitas vezes a fazer na reza do terço, não é? Então, e é importante, gente,
a gente, quando se voltar para Deus, ter o cuidado, a atenção naquilo que é sagrado. Por exemplo, se eu vou rezar um terço, por que não acender uma vela? Se vestir de forma adequada, não ser de qualquer jeito, para a gente prestar essa homenagem, esse nosso carinho, essa inclinar-se. De certa forma, isso é devoção, é eu estar devotando algo. Eu tenho uma certa dedicação, eu faço um sacrifício, eu saio de mim, eu faço um esforço. É esse esforço que Santo Tomás de Aquino fala. É um esforço da própria vontade. Tem aqui um nome abreviado, Vium Araújo, Deus abençoe. Boa noite, Cristina, Ana Paula, Deus abençoe a todos vocês. Então, existe esse ato de vontade, então a gente não pode se pôr em oração de qualquer forma, de qualquer jeito, não é? Sobretudo quando é para Deus, a gente tem que dar o melhor quando é para Deus, nas coisas sagradas. Até quando eu entrar na igreja, eu não posso entrar de qualquer jeito, como se eu estivesse entrando, por exemplo, numa praça pública. Eu tenho que já entrar com aquele espírito de oração, entrar em sintonia com o Criador, me relacionar com Ele, manter, se possível, o silêncio, manter a postura, sabe? Sem criar máscaras, né? Mas procurar interiorizar a ação de Deus que acontece no nosso meio. Também, gente, então é um estado de prontidão. Eu preciso estar atento às coisas do sagrado, não fazer de qualquer jeito. Por exemplo, eu vou rezar um texto. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, Ave Maria. Será que às vezes não sabe nem o que é que está falando, né? Tem uma atenção, tem um cuidado, estar de prontidão, né? Então é importante isso. Isso é, de certa forma, ser devoto. Não sei se me faço entender, certo? Qualquer dúvida que você não tiver entendido com relação ao que eu estou falando, você pode ir escrevendo, tá bom? Aqui junto com a gente. Então, eu me empolgo para falar assim de Nossa Senhora, tanta coisa bonita, tanta coisa boa. Espero que o tempo nos permita, nós temos ainda praticamente meia hora. Bom, do ponto de vista eclesial da igreja, somos sabedores que existe a devoção, existe a adoração, existe a veneração, não é isso? Há uma confusão às vezes entre nós, até católicos, os irmãos protestantes, né, que falam que a gente adora a imagem. É preciso entender o que a igreja nos ensina. Por exemplo, sobre adoração, veneração e qual foi o outro que eu falei? Adoração, veneração, não é? E devoção. Aqui eu estou falando de devoção para a gente entender um pouquinho da devoção para chegar até Nossa Senhora, porque somos sabedores que existe vários tipos de devoção, né? E por que falar de Nossa Senhora? Vamos entender daqui a pouco. Então, gente, a veneração também oriunda de uma palavra latina, certo? Eu não vou me prender muito em detalhes históricos, porque latim, porque a gente sabe que na época, quando houve a dominação romana, a língua que prevaleceu foi o latim, e foi praticamente a primeira língua que dominou, que entrou na liturgia e que ainda prevalece até hoje, embora alguns estejam deixando de lado, né? Mas é importante recuperar e somos sabedores que tem uma grande eficácia espiritual o latim, né?
Inclusive, por exemplo, nos exorcismos, um padre que é exorcista, que utiliza, por exemplo, as orações no momento de uma sessão, da sessão não gosto nem de falar isso, mas no momento de uma oração, né, com a pessoa possessa, por exemplo, se o padre sabe rezar em latim, tem mais poder do que rezar em português, né, quando se reza em latim. Então, gente, a veneração é oriunda de um termo que significa veneratio em latim, e do grego tem um significado também que se diz doulia no grego, que outras palavras significa honrar, honrar. Então a gente honra o culto, por exemplo, aos santos, aos anjos. Inclusive eu estou aqui, invoco inclusive a presença de São Miguel Arcanjo, estou aqui com a imagem. Eu ganhei, gente, essa imagem, foi um presente. Olha que lindo, maravilhoso, né? E além da imagem, eu estou aqui com a relíquia de 1º grau, que é de São Miguel Arcanjo, também para nos proteger de todos os males físicos e espirituais, a pedra do Monte Gargano. Depois pesquisa aí, vale a pena conhecer. Eu ganhei a pedra, a relíquia, o relicário é esse aqui, a relíquia está aqui, né, que é o branquinho, a pedra, né? Ela está aqui dentro, não dá nem para tirar, só se Deus o livre quebrar aqui. Então, gente, veneração, nós honramos o culto aos anjos, aos santos, como tem aqui São Miguel Arcanjo, né? Inclusive nós estamos aí no período da quaresma de São Miguel, que foi graças a São Francisco de Assis, não foi assim que proporcionou esse momento de oração com São Miguel. E onde é que se encontra Maria? Maria está acima dos anjos, dos santos. São Luís Montfort, inclusive no Tratado da Verdadeira Devoção, fala isso, não é? E nos diz que ela está acima dos anjos, dos santos, inclusive aterroriza os demônios. Eu poderia contar aqui alguns exemplos de São Domingos com relação ao rosário, um possesso que ele conseguiu expulsar com a força do rosário, da oração, né? Porque os demônios temem Nossa Senhora, e quando é invocada, incomoda, né, os demônios. A pessoa, por exemplo, que está em possesso, junto ali, por exemplo, com o padre exorcista, pessoa consegue inclusive ver quando Nossa Senhora aparece, quando o padre invoca Nossa Senhora, ou a pessoa em possesso, ela consegue ver e dizer. Só que o demônio não consegue dizer o nome de Maria. Ele fica aterrorizado. E às vezes um padre exorcista faz com que ele pronuncie o nome dela, né? E para humilhar, né, o próprio demônio naquela ocasião. Então, gente, existe essa veneração, esta honra que nós damos à Mãe de Deus, aos santos, né, aos anjos, e Maria é colocada acima desta veneração. Aí já não é doulia, como nos ensina a igreja, que é um termo grego para veneração, para prestar culto, certo? Então, Maria, que está acima dos anjos e santos, já é diferente, se chama hiperdulia. Hiperdulia, a gente sabe que é algo mais elevado, né? Usando aqui um exemplo que me veio, hipermercado, né? Um supermercado, né? Assim. Então, hiperdulia é o culto, veneração com a maior expressão, né? Então, é a mais alta
veneração prestada aos santos, que é dado a Nossa Senhora. É chamada hiperdulia. E também existe o que na igreja nós chamamos de latria. Latria tem a ver com adoração. São palavras oriundas do grego, né, para adoração. Para o nosso linguajar português, é a adoração, que é o culto prestado somente a Deus, certo? Então, é uma devoção, um culto prestado somente a Deus. Então, vejam bem, com relação à devoção, né? Tem a veneração aos anjos e santos, que é o que? Dulia, não é assim? É veneratio em latim e em grego, dulia. Há o culto prestado à Mãe de Deus, a Nossa Senhora, hiperdulia, que é a mais alta veneração, né? E a latria, que é a adoração, que é o culto prestado somente a Deus, somente a Ele que nós devemos adorar. Não adoramos os santos, não adoramos imagens, não adoramos Nossa Senhora. Entendam bem isso, né? Do ponto de vista eclesial. Ah, mas eu vejo fulano de tal lá na igreja se ajoelhando na frente da imagem de Nossa Senhora. Graças a Deus, pior se tivesse dobrando os joelhos em outros lugares para outras coisas que nada tem a ver com a nossa fé, se prostrando aos deuses, não é? Fazendo reverência a outros objetos que não tem nada a ver, aí é idolatria, não é assim? Então, gente, somente a Ele, a Deus, é que nós devemos adorar. Não é a Nossa Senhora, não é aos santos, mas unicamente a Deus. É por isso que se fala de latria. Entenderam? Que é essa adoração que é dada somente a Deus. E esta adoração que é dada somente a Deus é o primeiro ato da virtude da religião. A adoração. É o primeiro momento manifestar-se, reconhecer a Deus como o Criador e saber que eu sou criatura. Criatura amada, apesar das infidelidades nossas, né? Veja, por exemplo, o livro de Oséias e tantos outros que tratam sobre a infidelidade do povo. Então, muitas vezes nós somos esse povo infiel, mas Deus permanece o quê? Deus permanece fiel, Deus permanece conosco. O que Ele espera é a nossa mudança, é a conversão de vida que é diária. Quem melhor reconheceu Deus, humilhou-se, não é? E exaltou e elevou o próprio Deus? Não poderia ser outra, né? Como nos apresenta a palavra de Deus, Maria, a humilde serva do Senhor, que reconheceu, olhou para a humildade de sua serva. Ela exaltou o próprio Deus, reconheceu o próprio Deus. Então, Maria, a Virgem Maria, Mãe de Deus, como está em Lucas, lá no capítulo 1, no versículo 46 a 49, São Lucas mostra que Maria fez esse reconhecimento que tem tudo a ver com adoração ao próprio Deus. Então, toda verdadeira devoção, ela tem como fim último quem? Deus. Toda devoção, né?
é voltar-se para o próprio Deus. É a causa. Tudo é o sentido da nossa existência. Então, repetindo, toda verdadeira devoção tem como fim último Deus, a quem nós devemos adorar, amar de todo o coração. Eu não estou com a regra de São Bento aqui, inclusive o texto para o dia de hoje, porque cada dia tem um texto para a gente meditar, nós da Ordem Beneditina, sobre São Bento, na regra. E ele mostra como devemos honrar as obras de Deus, mais ou menos nesse sentido. Eu até postei lá no meu Instagram, e sempre eu posto lá no meu Instagram, na página que eu tenho no Facebook, eu até já postei. E ele diz, é uma das primeiras coisas que ele mostra como honrar a Deus, primeiramente amando-o de todo o coração, né? Já me perguntaram, padre, o senhor tem alguma coisa com São Bento? Por que o senhor fica postando as coisas da regra? Né? Para quem não me conhece, eu faço parte lá do Mosteiro de São Bento, em Fortaleza, como oblato beneditino. É uma espécie de ordem terceira. Inclusive, terminando esta live, eu já vou entrar, porque dia de sexta-feira está tendo virtualmente um encontro para nós, onde a gente reza o texto e depois medita os estatutos, né? Inclusive, em dezembro, eu estarei fazendo, se Deus quiser, a minha entrada no noviciado, né? Se até lá eles me aceitarem, né? Então eu tenho reunião daqui a pouco com eles, até 10 horas da noite, depois aqui de forma virtual. Então por isso que eu fico também postando para contribuir nesse processo de evangelização do que nos ensina São Bento através da sua regra, porque a gente conhece muito São Bento só pela oração, né? Mas a gente ainda não tem tanto conhecimento a respeito de São Bento. Então, gente, quando eu devoto a um santo, na verdade eu estou o quê? Venerando. Eu estou olhando para a vida dele, procurando me identificar com a vida daquela pessoa. Eu aprendo com a sua vida. Isso é devotar. Por isso que os santos para nós são um modelo. Nossa Senhora, muito mais. Não adianta, por exemplo, eu dizer que amo, que gosto de algum santo, de Nossa Senhora, se eu não procuro aprender com eles, se eu não procuro imitar. Eu tenho que, ao menos, como diz Santo Tomás, na sua frase, exercer esse ato de vontade, né, que é um esforço que se dá a partir de um processo. Então, isso requer um certo tempo para que a gente possa ir aprendendo. Eu preciso conhecer. Por isso que, infelizmente, há tantos matrimônios desmantelados, né, que já acabaram, porque não conhece a pessoa, né? Não conhece a história. Por isso que é tão sério, é responsável. A gente, para ser padre, para saber se quer ser padre, eu passei praticamente 11 anos de formação. 4 anos em Sobral, 4 anos em Fortaleza, ainda estudei 2 anos a mais, então 4, 8, 9, 10, mais um ano de preparação, para depois chegar no sacerdócio, né? Então a gente precisa conhecer para amar, é importante isso, né? Então é uma forma de expressar nosso carinho, nossa atenção. Então o que faz, né? Então a pessoa para se aproximar, qual é a finalidade da devoção? Eu já falei, né? A finalidade e o fim último da devoção, de toda verdadeira devoção, é Jesus Cristo.
E com Nossa Senhora não é diferente. Quando eu me aproximo de Nossa Senhora, a finalidade é o que? Chegar a Jesus. É o que inclusive São Luís Maria Grignion de Montfort fala, né? Inclusive no tratado, em outros escritos que ele tem, certo? Que o fim último de toda a devoção, de toda verdadeira devoção a Nossa Senhora, deve ser Jesus Cristo. São Luís Grignion de Montfort, que é um padre francês lá do século XVIII, nos fala a respeito disso, que o primeiro princípio é Jesus Cristo. Se fala inclusive que a devoção mariana ela é cristocêntrica, deve levar para Jesus Cristo, porque de outro modo, né, diz São Luís, segundo as palavras de São Luís, serão falsos, enganosos. É uma devoção falsa, é uma devoção enganosa, se aquela devoção a Nossa Senhora não te levar para Jesus, não te levar para Ele que é o fim último, falamos anteriormente que é Deus, e Jesus é Deus, verdadeiramente Deus e homem. Assumiu a nossa natureza humana, João 1, capítulo 1, versículo 1 seguintes. Então, a toda devoção, ela deve me levar para Cristo. Se não, diz São Luís, repito, é falsa. Se você está num grupo mariano, por exemplo, que não te leva a amar mais a Deus, a conhecer Jesus, está errado. Tem alguma coisa aí, né, que não está no lugar. Então, gente, a intenção é de sermos conduzidos por suas mãos, pelas mãos de Maria, é nos aproximarmos de seu Filho Jesus. É a via, é um caminho para esse processo de santificação, para que a gente possa ser santo. A santidade é a vocação para todos nós, não é só para o padre, para a freira, né? Eu chegar na missa só no domingo, não rezar o texto, não fazer oração, não ter compromisso. Que católico, que cristão é esse, né? Então é preciso rever um pouco a nossa caminhada. Então Maria, Nossa Senhora, a Mãe de Deus, é um meio que o Senhor pôs à nossa disposição, né, para que a gente possa percorrer este caminho para a santidade. Então Maria nos possibilita. Os teólogos, inclusive, dizem que a devoção a Nossa Senhora é necessária. Eu até digo que é mais necessária, né, para a gente se salvar. Ela que foi escolhida desde toda a eternidade, a escolhida, a imaculada. Certamente ela, a princípio, podemos dizer que ela não sabia que era imaculada, sem mancha, sem pecado, né? Até porque a teologia, ela não é uma ciência lá, é uma ciência nova, assim, que foi sendo desenvolvida, sistematizada, legalizada depois, né? Até chegar a um conceito. Inclusive com Duns Scoto é que chegou à conclusão, que depois foi legalizado, que Nossa Senhora é Imaculada. Então, a princípio, podemos dizer isso, né? Então, gente, por que é necessária essa devoção à Nossa Senhora? Por que, padre, que é necessária? São Luís Montfort, usando ainda as palavras dele, ele mostra comprovadamente vários textos dos Santos Padres. Os Santos Padres é a tradição da nossa igreja, que nos fala desta devoção tão antiga, né, e que alimenta a nossa fé. Ele fala inclusive do padre Soares, que é um jesuíta da Companhia de Jesus, que fala, que prova, na verdade, que a devoção à Nossa Senhora é necessária para que a gente possa se salvar. É a via, é a escolhida
por Deus, porque Deus quis. Diz a palavra que quando Jesus escolheu os 12, escolheu porque Ele quis. Então, Deus escolhe quem Ele quer, do modo que Ele quer. Ele age na nossa vida de acordo com... Por isso que diz a palavra, os vossos pensamentos não são como os meus. A gente pensa uma coisa, quer de um jeito, de outro modo, e Deus age como Ele quer. Por isso que a gente precisa estar preparado quando a gente estiver em diálogo com Deus, né? Eu certamente me deitei no chão e disse: Senhor, faz da minha vida o que Tu queres. Nesse tempo eu não pensava nem em ser padre. Olha aí o resultado, né? Então Deus age como Ele quer, não é como a gente quer. Eu não pedi para ser padre e assim Deus me escolheu, né? Em Jesus. Então muitos santos falam de Nossa Senhora. Deixa eu ver aqui o tempo, porque o Instagram só nos permite 1 hora. Então nós temos ainda 10 minutos para falar de tanta coisa boa sobre Nossa Senhora. Mas Santo Agostinho, São Bernardo Claraval, se vocês forem estudar sobre estes santos da igreja, eles têm muito a nos dizer sobre Nossa Senhora, que é necessária não só para a nossa devoção, como também, como diz São Luís, é um sinal infalível de condenação. É, como diz São João Damasceno, vejam só, gente, São João Damasceno diz que Nossa Senhora é uma arma de salvação que Deus dá àqueles que querem se salvar. Então, se você quer se salvar, quer alcançar a salvação, vá a Maria. Ela é a via, é o caminho para chegar à salvação. Aí você pode me perguntar: padre, e o que é que o devoto de Nossa Senhora precisa fazer? Parafraseando um texto do Frei Câncio Berri, ele aponta, por exemplo, 10 pontos que eu vou tentar aqui resumir, sintetizar em poucos minutos, tá bom? Então eu estou correndo um pouco contra o tempo, por causa do tempo do Instagram. Primeira coisa, conhecer bem a vida e as virtudes da mãe, de Nossa Senhora. É preciso conhecer. Não adianta dizer que gosta de Nossa Senhora, que ama Nossa Senhora e não conhecer. Não sabe nem as passagens bíblicas onde se fala de Nossa Senhora, lá em Lucas. Não lê nada sobre Nossa Senhora, lê outras coisas, mas não lê nada de Nossa Senhora. E tantos livros que tem nas bibliotecas católicas, aí nos sites católicos, que ajudam. Por exemplo, o Tratado da Verdadeira Devoção. Eu tenho aqui para vender, mas é para os que vão se consagrar a Nossa Senhora, não é? Mas tem outros livros, não é? Aqui em Santa Quitéria nós vamos ter o Cenáculo Mariano, eu também estou com esse livro à venda, né? Que nós vamos ter aqui o Cenáculo a partir do dia 3 de outubro, no próximo mês. Sei nem se vai dar tempo eu falar sobre isso. Então, primeira coisa é conhecer sobre Nossa Senhora, tá bom? Ler livros, ver vídeos, escutar músicas marianas de conteúdo teológico, porque tem umas músicas aí que é melhor tampar os ouvidos, né? Então, segundo, recorrer a Nossa Senhora, converse com ela, confiar suas mágoas, seus aborrecimentos, suas impaciências, confie a Nossa Senhora, converse com ela, como você conversa com a sua mãe: mãe, eu estou passando assim um momento de dificuldade, eu não sei como lidar com aquele meu marido de cabeça dura, aquele chato. Então, aí você, como você conversa com a sua mãe, você vai, conversa com Nossa Senhora, né? Confia a ela, se abandona. Então, terceiro, visitar nas igrejas e santuários, né? E apreciar as imagens de Nossa Senhora, conhecer tantas imagens que existem que a gente não sabe nem qual é o nome,
porque Nossa Senhora tem vários títulos. Tem Nossa Senhora de Fátima, tem Nossa Senhora da Salete, que faz jus até o nome da minha mãe. Tem Nossa Senhora Monte Serrat, que muita gente não conhece. Tem Nossa Senhora do Pilar, e por aí vai, né? Conhecer sobre a história, veja a história de Nossa Senhora Salete, que fala em relação aos últimos tempos, é muito importante. Então, isso você já está devotando um certo amor a Nossa Senhora, um certo afeto, carinho, porque você está começando a entender o que realmente é ser mariano. Então, o terceiro é visitar esses lugares, ver as imagens de Nossa Senhora. Deus te abençoe, Patrícia, ao Leozinho, a todos vocês. Outra coisa que o devoto deve fazer é conhecer as festas marianas, as principais festas de Nossa Senhora. No começo do ano, por exemplo, dia 1º de janeiro, é a festa da Mãe de Deus, que nenhum católico deveria perder. Guardar domingos e dia de festas, vejam só, né? Contrariar estes princípios é até um pecado. Então, conhecer sobre as festas marianas, as principais festas, e se preparar bem para elas, através das orações, se possível, novenas, e daí por diante. Nós estamos nos aproximando, por exemplo, de Nossa Senhora das Graças, em novembro, certo? Então, um outro ponto, trazer um sinal exterior, se possível, né? De que você, um sinal exterior que expressa que você é mariano. Tem gente que anda com a Bíblia embaixo do braço, é católico, mas tem gente que pensa que é protestante, né? Então, um sinal visível, aqui eu tenho minha corrente de consagração, que tem a medalha de Nossa Senhora, né? Da medalha milagrosa, uma medalha, um broche, um cordão, uma blusa, algo que expresse o seu amor, seu sentimento a Nossa Senhora. O exterior deve contribuir também com o nosso interior. Não é só, por exemplo, usar também uma blusa de Nossa Senhora e não imitar as suas virtudes, né? Tem que ver, imitar as qualidades, as virtudes da Mãe de Deus. Isso é importante. Então, trazer um gesto, um sinal exterior, se possível, ser grato, agradecer pelos benefícios, rezar o terço. Um católico que não reza o terço, diz que ama Nossa Senhora, mas não reza um terço, já é um sinal, né, que pode ser até um falso devoto. Um falso devoto. Amanhã, festa de Nossa Senhora Salete. Olha que bênção. Minha mãe, não sei se ela está escutando. Olha, mãe, Nossa Senhora Salete amanhã. Uma pessoa que é devota a Nossa Senhora Salete, por exemplo, amanhã, mesmo que não seja devoto Nossa Senhora Salete, mas seja devoto de Nossa Senhora, vai fazer ali uma novena, vai rezar alguma oração de Nossa Senhora Salete, né? Oitavo, se entrega a ela, busca se consagrar, não é obrigado, mas pode fazer uma consagração simples, como aquela de cantar, né? Ó minha Senhora, ó minha Mãe. Faz ali uma consagração de manhã antes de sair de casa, por exemplo. Pode até dizer: Maria, sou vosso e vosso quero ser sempre. Uma espécie assim de entrega a Nossa Senhora. Existem várias formas. Sim, o vestido, o modo de se vestir, a pureza. Tem gente que se veste não como Nossa Senhora. Diz que é devoto, mas não imita Nossa Senhora. O modo de se vestir já mostra isso, né? Não quero nem dizer com que parece, mas é isso que vocês vão pensar depois, né? Então, por isso que é importante ver o modo de se vestir, de falar, enfim, olhar para e ver as virtudes de Nossa Senhora. Gente, eu estou correndo porque só tem 2 minutos. Procurar evitar tudo que possa ofender Nossa Senhora. Vejam, pesquisem sobre a devoção do primeiro sábado, reparar o coração imaculado de Maria. E por último, procurar imitar. Este último ponto aqui é essencial. Imitar Maria nas suas virtudes, procurar ser semelhante a ela, na pureza, na humildade, entende? E para concluir,
nos diz aqui uma frase, agora não recordo, acho que é do Papa Francisco. Ser mariano é chegar ao céu e Jesus dizer: minha mãe falou muito de você. Olha que bênção. Chegar a nossa última hora